Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque provavelmente você tem interesse em utilizar o Notion. O Notion é uma das melhores ferramentas da atualidade, afinal ele te entrega uma coisa realmente escassa nos dias atuais, que é tempo. Com ele você consegue aumentar muito a sua produtividade e reduzir as suas horas de trabalho. Só tem um problema nisso tudo. Todo mundo que tenta ensinar sobre o Notion parece estar falando uma outra língua. Pensando nisso, eu fiz aqui um tutorial rápido, simples e prático para você que é iniciante no Notion. Aqui você vai aprender tudo rapidamente, porque assim como você, eu também sofri muito no começo. E aqui eu vou tirar todas aquelas informações que atrapalham no começo, aquele monte de conteúdo que é colocado nos vídeos sobre Notion só para encher linguiça. Então esse aqui é um tutorial rápido, prático, simples e direto ao ponto. O meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Aqui na minha página inicial, você tá vendo a página do Notion. É aqui onde você consegue fazer o download dessa ferramenta. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente antes de baixar o Notion é saber por que ele é tão bom, por que ele é tão utilizado e por que tantas pessoas gostam do Notion, por que ele faz parte da vida de muitas pessoas, inclusive da minha. O Notion é um aplicativo focado na organização. Toda essa organização que o Notion traz consigo gera muito otimização de tempo. E a grande vantagem dele é que ele tem várias funcionalidades dentro de um único sistema. Você consegue organizar muitas coisas, inclusive você consegue organizar sua vida inteira dentro de uma única página do aplicativo. E é o que eu vou ensinar isso para vocês. Então lembre-se, ele serve para estudos, para trabalhos, criação de conteúdo e muitas outras coisas. Provavelmente, se você é um ser humano normal, o Notion serve para você, beleza? Caiu aqui na página inicial, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, lembrando que eu não sou patrocinado pela plataforma, tudo que eu trago aqui para esse canal são coisas que eu considero relevantes para a sua vida. Então, você clica aqui em usar o Notion gratuitamente. Feito isso, você vai fazer o login com a sua conta, você vai criar a sua primeira página do Notion e você também pode baixar ele no seu computador. No meu caso, eu utilizo o Notion no computador e no celular. E quando você abrir ele no Notion pela primeira vez, é isso aqui que você vai ver. Como você quer utilizar o Notion. Essa é uma configuração inicial que a ferramenta vai disponibilizar para você. Então eu vou colocar aqui para a vida pessoal. Afinal, tudo que eu te ensinar nesse tutorial são coisas que eu utilizo na minha vida. Não só aqui do canal como criador de conteúdo, mas tudo. E isso vai ser bem legal porque eu até vou passar umas dicas extras para vocês. Vamos lá. Coloca aí para a vida pessoal e clique em continuar. Depois você tem algumas opções aqui. Eu recomendo que nesse início você pule tudo isso, tá bom? Então tem a opção aqui de pular por enquanto. Clica nela. O que nós temos exatamente no início do Notion é essa página aqui, começando com o Notion. Aqui é um tutorial simples que você pode ler para aprender a utilizar algumas coisas que são úteis dentro da plataforma. Mas no caso aqui eu vou mostrar tudo isso para vocês enquanto a gente produz aqui o nosso template, a nossa página. Primeira coisa que você pode fazer é clicar em configurações e membros. Depois você vai ter algumas configurações de conta. Então você clica aí, configurações de conta, e aqui vai ter sua senha, verificação de 2 etapas. Eu recomendo que você faça isso tranquilamente. No próximo menu nós temos minhas configurações. E aqui tem uma das configurações mais importantes do Notion, que é decidir se você quer o tema claro ou o tema escuro. Beleza? No meu caso, eu utilizo o tema claro, mas eu sei que a maioria das pessoas preferem o tema escuro. Eu vou deixar aqui o tema claro, que inclusive para as aulas aqui é um pouco melhor de vocês visualizarem, tá bom? Então nós temos aqui abrir ao iniciar, você pode colocar última página visitada, mas é sempre interessante colocar aqui página superior na barra lateral, ok? Depois de feita toda essa configuração, todas as outras opções você pode deixar como padrão. Modifique apenas se tiver algo necessário para você. Então você pode dar uma visualizada aqui depois, mas olha, isso aqui é o bruto. Tudo que você precisa fazer já foi feito. A gente vai manter dessa forma e vai fechar. Bom, agora vem uma das partes mais importantes desse tutorial. Por quê? Provavelmente, quando você assiste um tutorial sobre Notion, a pessoa já tem um template
com várias e várias coisas aqui na tela, ok? Para você que é um iniciante, isso não é interessante. Não é interessante que você já pegue um template muito detalhado com várias opções. Isso vai fazer com que você se perca no meio do caminho. A notícia boa é que a própria plataforma disponibiliza um dos melhores templates que eu achei para o Notion, que é um bem limpo, simples e que vai direto ao ponto. Afinal, se eu estou utilizando o aplicativo buscando produtividade, eu não quero que tenha milhares de coisas dentro dele. Não, pelo contrário, eu quero que ele tenha menos coisas possíveis para que eu consiga focar direto nas coisas que realmente interessam. Beleza? Então vamos lá, o template que você vai utilizar é esse aqui. Você vai em modelos, depois você clica aqui no menu superior, coloca pessoas, e em pessoas você vai escolher essa sugestão aqui, chamada Wiki da Vida. Feito isso, clique em obter modelo. Esse modelo será carregado aqui dentro para o seu Notion e ele será a base do modelo final que nós vamos construir. Esse aqui é o modelo mais simples de ser utilizado e que vai atender a maioria das pessoas. Agora aqui nós temos a primeira página do Notion, mas temos aqui agora a nossa wiki pessoal. Sugiro que agora você exclua todas as outras páginas que podem ter por aqui, ok? No meu caso só tem aqui a começando com o Notion, eu vou dar um clique e vou excluir. Agora eu só tenho a minha wiki pessoal. E é exatamente isso que eu quero para você, que você tenha o seu Notion o mais clean, o mais limpo possível. Agora nós podemos começar a trabalhar. Primeira coisa que você deve fazer é colocar um nome nisso aqui. No meu caso, eu vou colocar aqui Preguiça Artificial, que é o nome do canal. Agora que eu já tenho um nome, eu posso também trocar um ícone e um plano de fundo. Então aqui no ícone, eu vou colocar uma preguiça. E vou escolher um tema de capa, um tema de fundo aqui que tenha algum sentido com a preguiça e o nome do canal. E tá aqui, já tá pré-configurado e a partir de agora a gente vai entrar numa parte não de personalização, mas sim de produtividade. A primeira coisa que você pode alterar aqui nesse template é a sua mensagem. Um tema pessoal, uma frase ou uma citação. No caso aqui vem aqui como padrão é: quanto melhor ficamos em melhorar, mais rápido melhoraremos. Douglas Engelbart, ok? Eu vou deixar aqui, mas você pode configurar a frase que você quiser. Geralmente eu deixo isso aqui que é para dar uma animada no meu dia a dia. Agora nós temos 3 submenus, que são o escrevendo, o planejando e o crescimento. Isso aqui você pode trocar o nome. Por quê? Esses 3 submenus vão conter conteúdos, tá bom? São 3 submenus que nós vamos manter com conteúdos diferentes. Geralmente eu divido dessa maneira aqui. Eu coloco anotações ou produtividade. Aqui eu coloco planejamento ou trabalho. E aqui eu coloco crescimento ou metas, tá bom? Então eu vou deixar assim: crescimento, trabalho, produtividade. Beleza? São 3 campos que eu quero abordar aqui com o meu Notion. Agora nós temos aqui 3 listinhas com alguns menus. E nós vamos utilizar ela para fazer as nossas bases. A primeira lista que a gente vai mexer aqui é essa lista chamada caderno. Olha que interessante. O que que tem aqui? Uma lista de compras, ideias de projetos, dicas de mídia social. Tudo isso aqui pode ser excluído ou não. Vai depender da sua necessidade. Temos aqui também um menu de trabalho e um menu de casa, tá? Isso aqui é basicamente um bloco de notas para anotações. O que que eu vou fazer? E eu sugiro que você faça também. Exclua tudo. Você vai selecionar e deletar tudo. Bom, aqui também temos as listas. Então você vai também deletar essas listas. Esse nome de caderno eu também vou trocar, porque não é um nome que me interessa muito. Eu vou colocar aqui anotações e vou trocar esse símbolo. Vou pegar esse bloquinho de notas em espiral. Eu também tiro as legendas. Afinal, se eu quero produtividade, quanto menos coisa na tela, melhor. Olha que interessante. Eu utilizei um template que já existia, excluí toda a base dele e aqui eu criei um bloco de notas e anotações. E aqui eu posso anotar o que eu quiser. Eu vou criar aqui alguns submenus dentro dessa lista. Então vamos lá. Vou criar alguns aqui e agora eu vou renomeá-los. Então o primeiro aqui eu posso colocar compras. O segundo,
colocar aqui contas. O terceiro, investimentos. O quarto eu posso colocar estudos. E o quinto eu posso colocar notícias. Agora eu posso selecionar ícones para tudo isso. Então vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei um menu de anotações onde eu posso colocar as coisas interessantes que eu anoto e que eu vou precisar no futuro. Por exemplo, aqui eu posso clicar em compras, eu posso simplesmente dar um clique aqui. Preste atenção que isso é bem importante. Sempre que você vai digitar no Notion, você tem a opção de colocar essa barrinha aqui, ó, uma barra inclinada para a direita. Essa barrinha vai te dar várias opções, por exemplo, texto, página, lista de tarefas, título. Isso aqui é meio que um gatilho para você abrir várias opções dentro do Notion, entre elas opções de inteligência artificial, que vão te ajudar a escrever, fazer resumos e por aí vai. No nosso caso, pensa bem, a gente está fazendo anotações para uma lista de compras. Então, seria interessante colocar como marcadores. Por quê? Porque aqui eu posso colocar pimenta, sal, água, peixe e vou colocando assim todos os alimentos que eu preciso comprar em certo dia da semana ou que estão faltando na minha casa. Isso aqui serve para eu fazer uma lista. Caso você não goste de trabalhar com esses pontinhos aqui, marcadores, você pode fazer diferente também. Você pode criar a sua lista, só que de uma outra forma. Você novamente vai colocar a barra e vai colocar aqui lista de tarefas. Para algumas pessoas isso é mais interessante. Então você coloca aqui, por exemplo, macarrão, salada, carne. E você vai criando a sua lista. Não importa se vai ser por marcadores ou por esses símbolos de tique aqui que você pode ir ticando depois que você já comprar. Isso não importa muito. O que importa é que você faça a sua lista. Então aqui você já aprendeu a modificar um menu existente, renomear, criar as suas listas e dentro das suas listas criar suas sublistas, seja com marcadores ou colocando aqui com bullets para você colocar esse tiquezinho de feito ou não feito, tá bom? Então essa é a primeira parte da aula e também muito importante. Feito isso, você volta lá para o início. Para você voltar para o início, você pode dar um clique simples aqui no nome da sua página do Notion, no nome do seu template, ok? Feito isso, você volta para a página inicial. Voltou para a página inicial, tá aqui, anotações. Toda vez que você quiser consultar suas anotações, você vai dar um clique aqui e elas estarão lá. Contas, compras, investimentos, estudos e notícias. Tudo organizado em listas. Voltando agora à nossa página inicial, nós temos também algumas outras opções. E uma bastante interessante que eu gosto de colocar é conteúdo para consumir. Veja bem, aqui no template que a gente baixou, tem lista de leituras. Você pode dar um clique nela e aqui você vai ver que é realmente uma lista de leituras, ó. Você tem aqui o nome da série, você tem se ela é um artigo, um livro, uma série de TV, um filme. Aí tá aqui se você já visualizou, se você ainda está assistindo, se você já concluiu. Tem algumas opções interessantes, como a avaliação disso, se você gostou ou não. Tem aqui o nome do autor e por aí vai. A questão é, eu, Lucas, não tenho interesse por esse tipo de anotação tão complexa. Eu também não tenho tempo para fazer tudo isso. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as minhas listas de conteúdo para consumir. Se você for a pessoa que gosta das coisas extremamente exigentes e feitas na ponta do lápis, você já pode utilizar esse modelo aqui. Mas eu vou te mostrar como é que eu faço o meu modelo. Em anotações, nós podemos clicar aqui em 3 pontinhos e colocar em duplicar sem dados. Feito isso, eu dupliquei anotações e agora eu vou dar um clique nela. Em anotações, eu vou trocar isso aqui, vou trocar o nome e vou colocar conteúdo para consumir. Vou trocar esse cartãozinho aqui, vou colocar alguma outra coisa. E agora eu tenho aqui um menuzinho de lista. Olha que interessante. Aqui eu vou colocar simplesmente coisas como jogos, livros, filmes e vou colocar séries. Também vou selecionar todos esses ícones. Vamos lá, rapidinho. Olha que interessante. Vamos clicar aqui em livros. Veja que esse menu é extremamente parecido com aquele outro menu que a gente construiu de anotações. Sim, por quê? Você pode fazer as coisas extremamente elaboradas, mas lembre-se, você está começando. É melhor você fazer tudo de uma maneira fácil e eficiente, que é o que eu estou utilizando durante um ano e tem servido muito bem para mim. Vou anotar livros que me interessam
para estudar esse ano. Então eu coloco aqui novamente a barra e livros eu gosto de colocar como lista de tarefas, ok? E aqui eu vou colocar algum livro que me interessa, por exemplo, 1984. É um livro bem interessante. Conan, o Bárbaro. E assim eu vou adicionando vários e vários livros, ok? Uma coisa interessante que você pode fazer aqui, além de ticar os livros que você já leu, é colocar um resumo sobre esse livro. Então eu posso apertar aqui espaço algumas vezes e descer para as linhas de baixo. Na linha de baixo, para ficar bem organizado, eu posso colocar barra, colocar um texto. Por exemplo, este livro fala sobre tal coisa. E aqui eu vou organizando os livros e também vou organizando aqui pequenas anotações sobre o que eu achei desse livro. Essa é uma maneira simples de fazer. Existem maneiras mais elaboradas de fazer isso? Sim, mas cara, vai dar muito mais trabalho. Feito isso, eu posso voltar aqui uma linha, clico aqui para abrir uma barrinha de novo. E além de texto, eu posso adicionar outras coisas, como também uma página inteira de anotações. Eu posso colocar aqui uma citação interessante sobre esse livro. Eu posso colocar aqui também um resumo feito com inteligência artificial. Posso clicar aqui, por exemplo, em ajude-me a escrever. E aqui eu posso colocar um resumo de Conan, o Bárbaro. Feito isso, a IA vai escrever um resumo disso aqui para mim. Vou deixar aqui para vocês verem. Tá aqui o mini resumo que a própria inteligência artificial fez. E depois que eu terminar o livro, eu vou ticando e vou descendo para as páginas inferiores. Esse é um jeito de manter tudo organizado. Feito isso, você pode voltar. Lembre-se que você pode fazer a mesma coisa para games, você pode fazer a coisa para filmes e também para séries. Todo tipo de conteúdo que você gosta de consumir, você pode colocar aqui. É interessante também entender que existem alguns templates, alguns plugins que você vai simplesmente pegar todos os livros que você leu aqui, vai contabilizar horas, vai pegar o nome dos autores. Cara, você vai fazer coisas extremamente complexas. Só que olha que interessante, mesmo trabalhando dessa forma aqui básica que eu estou te ensinando, esse conteúdo aqui será reaproveitado quando você for um usuário avançado. Então você já não precisa começar com todo aquele peso, todas aquelas configurações pesadas. Não, não precisa ser assim. Essas anotações aqui também servirão de base no futuro, quando você for um cara mais avançado, colocar algumas extensões, plugins e por aí vai. Vamos voltar aqui na página do Preguiça Artificial. E lembra que tinha uma lista de leitura? Ó, tem essa lista de leitura aqui extremamente complexa, você vai ter que colocar muita coisa aqui. Isso aqui não serve para mim. Então, o que que eu faço? Agora que eu criei a minha lista de conteúdo para consumir, lá dentro também tem algumas leituras. Essa aqui eu vou simplesmente excluir. Agora eu tenho as anotações, conteúdo para consumir. E na lista de produtividade ainda tenho anotações e rascunhos. Vou dar um clique aqui. O que que é essa anotações e rascunhos? São coisas que você faz aí durante o seu dia que exigem uma anotação rápida. Então você pode colocar tudo isso aqui. No meu caso, eu prefiro não fazer. Eu venho aqui e excluo essa parte de anotações e rascunhos. Bom, agora aqui na aba de trabalho tem algumas coisas interessantes de serem estudadas. A primeira delas seria orçamento simples. Isso aqui é extremamente útil. Vou pedir para você colocar o orçamento simples acima de todas as coisas que você tem aqui em trabalho. Você dá um clique em orçamento simples e aqui você vai fazer o seguinte, você vai manter o nome, você pode apagar essa parte aqui, você apaga ela inteira. Você pode colocar aqui o seu orçamento mensal, quanto você ganha ou quanto você está disposto a gastar todos os meses. No caso aqui está R$ 3.500, tá bom? E você vai deixar exatamente dessa forma. Repare que aqui você tem algumas abas. A primeira é de despesas. Tudo que você anotar aqui são seus gastos mensais. Depois você tem o valor, depois a categoria disso e por final você tem as datas. A única coisa que eu apago disso aqui são as datas. Então eu venho e excluo aqui as datas, ok? E aqui você pode apagar tudo, tá bom? Porque você vai refazer tudo isso da sua maneira. Então vamos lá, vamos colocar aqui alguns exemplos. Eu vou colocar aqui que de internet
Eu gasto R$ 60. Internet está na categoria casa. Vou colocar aqui que de gasolina eu gasto R$ 700, tá bom? Gasolina também faz parte de casa. Eu posso criar até outros filtros, caso não se encaixe. Poderia colocar, por exemplo, transporte, ok? Outro gasto interessante seria com lazer. Com lazer eu gasto, sei lá, R$ 500. Você clica aqui em lazer. Ah, mas tem outro tipo de lazer que eu gosto, que são jogos. Então coloco os jogos, coloco aqui R$ 350 por mês e seleciono o lazer também. Ah, mas eu gasto muito com remédios também. Então coloco remédios. Meu gasto por mês é, sei lá, R$ 1.600 de remédios. E coloco aqui uma opção chamada saúde. E olha que interessante, esse cálculo aqui me gera por mês um gasto de R$ 3.210. E o meu orçamento é R$ 3.500. Então, de todas as abas que esse template que você baixou te entrega, essa de orçamento simples é a melhor. Ela já vem no jeito. Você só precisa utilizar isso aqui e não tem segredo nenhum. Olha a quantidade de organização que uma simples página pode te entregar. E o legal é que você pode ir colocando aqui, ó, todo mês. Você vai colocando, eu tive gasto esse mês com o conserto do carro. Você coloca aqui, mecânico. Aí vai e coloca quanto você gastou. 400. E coloca aqui, gasto com transporte. Assim você tem um controle melhor sobre os seus gastos no dia a dia. Cara, essa planilha é show de bola. E olha que bacana, você não precisa fazer uma coisa super elaborada. Não, com coisas simples e básicas você já tem resultados absurdos. Olha o controle que isso aqui te dá durante o seu mês. Você também pode agrupar isso por mês, tá bom? E tem também alguns tipos de filtros que você pode colocar. Só que eles já estão prontos, porque veio no nosso template. Por exemplo, agrupar por categoria. Então você consegue fazer um levantamento até anual de quanto de internet você paga por ano, quanto de lazer você gasta por ano, quanto em remédios você gasta por ano ou durante alguns meses. São coisas bem interessantes da gente estar analisando aí ano a ano os nossos gastos da vida. Esse aqui já é sensacional, você não mexe mais em nada, apenas faça as anotações aqui. É interessante saber disso. Então você pode voltar e aqui você já tem o orçamento simples, pré-configurado, muito bem organizado. Depois a gente tem o planejamento de viagens. Você pode dar um clique nesse aqui também. Eu não sou um cara que viaja muito. Primeira coisa, eu apago aqui, deixo essa parte aqui de arrumando as malas, mas eu apago esse outro subtítulo. E aqui, essa parte de itinerário, eu geralmente não uso. Também não utilizo mapas, galeria de fotos, nem nada do tipo. Mas eu sei que muitas pessoas aqui vão utilizar. E se você utiliza isso, você pode manter, tá bom? Você pode manter isso aqui sem problema nenhum. No meu caso, eu simplesmente venho e deleto toda essa parte, ó. Essas coisas aqui não são relevantes para minha vida, para o que eu faço. Mas a parte de arrumando as malas e tudo que eu tenho que carregar, isso aqui sim é muito importante. Então posso colocar aqui cueca, sapatos, chinelos. E no dia que eu precisar viajar, eu simplesmente vou conferindo na mala. Ah, meia tá lá, posso ticar. Camiseta tá lá, calça jeans tá lá, cueca. Inclusive, quando você estiver na viagem, você desmarca tudo. Quando você tiver que chegar no hotel e sair dele depois, você repete todo esse processo. Por quê? Para você ver se tudo que você levou ainda tá com você. Então você não pode deixar as coisas pelo caminho. Você vai ticando na hora de entrar e sair de hotéis, casas de hóspede, Airbnb e por aí vai. Então essa parte aqui é a única que interessa para mim, mas se as outras partes interessam para você, você pode manter sem problema nenhum. Então voltamos aqui, planejando viagens também já está bem configurado. Depois temos uma lista de tarefas. É interessante? Sim, mas eu prefiro fazer ela de uma outra forma. Isso aqui são tarefas que você vai fazer durante o ano, ok? Para mim, não é muito viável. O que que eu faço aqui? Eu apago tudo. Inclusive, eu mudo essa visualização aqui, tá bom? Clicando com o botão direito, editar visualização.
tira o layout de quadro para lista. Bom, depois que você coloca como lista, você pode renomear esse quadro aqui, colocar ele como uma lista. Você vai abrir apenas um menu, vai colocar aqui lista de tarefas, algo bem simples, e vai colocar aqui de forma escrita e corrida coisas que você deve fazer. E são anotações básicas que você tem durante o dia, por exemplo, buscar o filho na escola. Como se desse para esquecer disso, né? Mas beleza. Ler o meu diário, atualizar o Notion. E aqui você vai fazendo essas anotações básicas. Ah, terminou de anotar? Vai lá e apaga. Isso aqui é só um bloco de notas, tá bom? Isso aqui é só um bloco de notas dentro do seu Notion. Geralmente é o que você mais vai utilizar, tá bom? A maioria das coisas que você coloca aqui são coisas que você vai fazer, anota, depois tira. Feito isso, considere que isso aqui tudo estará no seu celular. Você pode colocar um ícone qualquer aqui, ó. Feito isso, você pode deletar aqui esse submenu, tá bom? E aqui está a sua listinha de tarefas. Você pode ir anotando, apagando infinitamente. Então, a lista de tarefas, geralmente eu deixo nos meus templates. Eu posso voltar aqui, pronto. Tenho a lista de tarefas, para mim é mais relevante do que o planejamento de viagens, tá bom? E eu deixo ela aqui. Depois nós temos crescimento, e aqui nós temos as reais metas. Porque a lista de tarefas, eles colocam aqui como se fosse metas. Só que, na verdade, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A lista de tarefas é algo mais diário, beleza? E aqui nós temos metas. As metas são muito, muito interessantes. Repare bem, nós temos aqui as metas, já vamos excluir essa parte do subtítulo, tá bom? O que é a meta, pessoal? É uma coisa que você vai fazer durante o ano inteiro. Por exemplo, se exercitar 3 vezes na semana. Você pode ver que eu tenho o menu de a fazer, o menu em andamento e o menu de concluído. Essa é uma tarefa que só será concluída no final do ano. Então, no final do ano eu posso fazer isso aqui, ó. Arrastar ela para cá. Só que por enquanto ela está em andamento. E tá certo, ela tem que continuar em andamento, tá bom? Outra coisa, iniciar uma previdência. Isso aqui está em andamento. Só que iniciar, uma hora ela vai estar concluída, você já vai ter iniciado a previdência. Ela passa para cá. Então você consegue ir voltando. O que eu recomendo para você? Você simplesmente vai dar um clique nisso aqui, por exemplo, levar almoço todos os dias para o trabalho. Você vai colocar alguma meta que você tem. Investir em criptomoedas. A tag de finança tá certo. Aqui você tem um prazo. Geralmente eu não uso, mas deixo aqui, tá bom? Vai ter o a fazer e aqui eu vou anotar. Tá, comprar Bitcoin. Vou trocar o ícone aqui. Será que tem ícone de Bitcoin aqui? Não sei. Tem moeda? Aqui, tem um íconezinho de moeda. Tá aqui. Eu vou trocando todos até se encaixar com a minha vida. Afinal, lembra? Isso aqui é um template feito aleatoriamente por algum usuário. Então, eu vou trocando aqui, colocando as minhas informações. O que é importante para mim? Investir. Esse de exercitar 3 vezes na semana é bem interessante também. No meu caso, seria, por exemplo, aqui, andar de bicicleta 5 vezes na semana. Eu poderia colocar aqui também. E aí que tá. Conforme você vai abastecendo as suas metas, você vai colocando elas no período onde ela se encontra. No caso aqui, criptomoedas, eu posso simplesmente chegar aqui e falar, pô, hoje eu vou fazer aquele investimento em criptomoeda. Aí eu faço o investimento, passo ela pro em andamento. Depois que eu investi todo o valor que eu gostaria, simplesmente passo ela pro concluído. No final do ano eu vou olhar isso aqui e vou ver tudo que eu fiz. Todos os investimentos que eu fiz, todos os livros que eu estudei. E aí você pergunta, Lucas, mas a anotação dos livros ela está em outro menu. Sim, mas quando você é um usuário avançado, você consegue conectar o que está lá e trazer ele para cá em forma de resultados. Mas você pode fazer coisas mais simples também. Por exemplo, lá você anota nome de 20 livros. E você tem uma meta a fazer aqui, que é ler 50 livros por ano, ok? Aí lá você anota os 50 livros, tá bom? Você começa lá, tem 20, 30, 40, 50. Conforme você vai anotando, você coloca aqui em andamento. Se você tiver, por exemplo, livro número 30, você está em andamento. Quando você lê os 50 lá, você passa a sua meta para cá, concluída. Então é tudo isso para se organizar.
e sempre pensando no longo prazo e nos seus focos. Geralmente, você faz isso aqui no começo do ano. Primeiro mês do ano você coloca aqui todas as suas obrigações anuais. Depois você vai fazendo e depois você conclui, beleza? Quando virar o ano, você simplesmente duplica isso aqui e vai fazendo tudo de novo. E aqui nós temos uma última opção que eu vou passar para vocês, que também já está no template, que é o acompanhamento de hábitos. Bem simples, tá, pessoal? Novamente a gente exclui tudo que não é muito relevante aqui. E aqui nós temos todos os meses. Então posso colocar meses aqui de janeiro até dezembro com os meus hábitos diários. Eu, Lucas, não utilizo muito, porque hábito é uma coisa que você faz ali durante 35 dias e vira um hábito. Você não precisa lembrar de fazer aquilo. Um exemplo disso é corrida. Se você consegue correr aí mais de 45 dias, você basicamente já colocou aquilo na sua rotina e é natural para você. Mas vamos lá. Eu posso utilizar isso aqui para colocar os meus hábitos diários e ter resultados de longo prazo analisáveis. O que seriam esses resultados analisáveis de longo prazo? Eu posso colocar aqui que, por exemplo, no dia 1 eu não fiz nada. Se eu não fiz nada, reparem que essa bolinha aqui não estará preenchida. Mas se eu fizer tudo, ela estará preenchida. Ok? Ah, no dia 2 eu falhei um pouco, fiz metade. Ah, no dia 3 eu só não fiz um. Fiz quase tudo. Ah, no dia 4 eu fiz tudo. Aí a bolinha, você pode ver, ela tá aqui preenchida, o progresso tá cheio. Isso aqui é interessante para analisar o seu desempenho, o seu foco em 30 dias ou durante um ano. E é claro que depois você pode analisar tudo isso aqui em forma de tabelas, de gráficos, pode fazer cálculo de quão perfeccionista você foi durante esse tempo, de quantas horas você dormiu, que é um fator bem interessante, quantas horas você dormiu, dormindo 8 horas por dia, se você falhou ou não. O legal dessa parte aqui do template é que já está pronta. Você só precisa alterar aqui os parâmetros e pode tocar isso aqui bola para frente. Só que, vamos ser sinceros, no dia a dia é bem difícil você ficar colocando aqui todas essas coisas. Mas, se você gosta, beleza, tá aqui, é para usar, ok? O acompanhamento de metas é um menu que eu não tiro, eu deixo aqui, por mais que eu não use, eu acho que é muito válido para a maioria das pessoas. Então você pode ver que está tudo pronto aqui, mas nós podemos colocar mais algumas coisas em produtividade, trabalho e crescimento. Como? Você pode clicar aqui em modelos, tá bom? Em modelos você pode pesquisar uma infinidade de coisas. Por exemplo, calendário editorial para blog. Eu não utilizo isso, não tenho blog. Mas se for interessante para você, você pode dar um clique aqui em obter modelo. Tem um bem legal que eu sempre utilizo aqui como base, que é em pessoal. Eu coloco aqui o diário. Clico aqui em obter modelo, vou ter a minha página inicial. Só que aqui embaixo, nesse menu do lado esquerdo, eu tenho o diário. Eu posso arrastar o diário para minha página. Simplesmente arrasto um para cima do outro. O que vai acontecer? Vou dar um clique aqui e você vai ver que agora eu tenho o diário. O diário agora faz parte do meu template também. Se eu arrastar essa página aqui para baixo, o diário está aqui. Eu pego o diário daqui, levo ele para cima e coloco aqui em produtividade. Aqui, agora eu tenho um diário. Então, você pode ver que tem alguns registros nesse diário. Novamente, eu sou um cara chato, eu sempre excluo essas partes inúteis. E aqui, reflexão diária. E eu posso ir anotando. Ah, férias. Eu posso anotar acontecimentos das férias. O que tem mais? Aniversário. Anotar acontecimentos do aniversário. Isso aqui é um diário. Você anota coisas que aconteceram. Você pode colocar a data, sobre o que foi o evento e por aí vai. Bom, isso aqui é interessante para você, não por causa do diário, mas para você entender que você tem aqui as suas páginas com as coisas que você acha úteis, mas se não tem algo aqui, simplesmente vá no menu, clique em modelos e baixe. Baixe tudo que você considera interessante. Baixe tudo que você precisa. Inclusive, existem outros sites aí pela internet afora que tem vários outros tipos de modelos prontos para você só clicar e arrastar. Beleza? Então, você não precisa usar o diário, mas eu te mostrei que você pode baixar o diário para você entender que você pode ter acesso a muitas outras coisas. Beleza? Bom, vamos voltar. Agora a nossa página inicial está mais do que perfeitinha. Na minha, eu utilizo
Exatamente isso, até algumas opções a menos. Mas tem algumas coisas que eu gosto de colocar aqui também. Uma delas é o seguinte: como essa é a página principal e eu sempre abro o Notion nessa parte, tem algo que eu acho relevante de colocar aqui. Vou dar um clique aqui em mais, eu vou colocar um divisor. Aqui eu vou colocar barra e vou colocar uma citação. Pronto. E aqui eu vou colocar não fume. Vou pegar essa barra aqui, vou arrastar ela para baixo e agora ela ficou maior. Ok? Agora a barra está ocupando toda essa parte. Vou utilizar essa barra para fazer uma delimitação. Abaixo dessa barra é a minha lista de regras. Sim, eu faço uma lista de regras aqui também. Então, eu coloco barra, citação, e coloco aqui, não, sei lá, não beba, ok? E vou colocando aqui 5 regras importantes sobre coisas que eu não devo fazer, ok? Por que que eu coloco isso? Bom, eu quero ter sempre na minha cara coisas que não é para eu fazer. Tá? Eu deixo isso aqui sempre no Notion. Por quê? Inconscientemente, quando eu estiver fazendo anotações, diário, o meu orçamento, metas, meus olhos estão batendo nessas frases o tempo inteiro. Então eu abro essa página aqui muitas vezes por dia. Inconscientemente essas coisas estão atreladas aqui no meu dia a dia. Então não beba, não fume. Também posso colocar outras coisas, tudo depende do que eu sou. Para ficar mais fácil de visualizar, você pode alterar cor. Então você pode clicar aqui nesses pontinhos, cor, fundo vermelho. Feito isso, eu vou dar um clique com o botão direito e duplicar aqui a barra de separação, tá bom? Então, para deixar tudo organizado, nós temos aqui o seu nome, a sua frase de motivação principal, temos o campo de produtividade, o campo de trabalho, de crescimento, todos são extremamente personalizáveis. Nós temos também o seu campo de regras. Você pode até colocar um título aqui, tá? Regras. Mas temos aqui as nossas frases de regras, coisas que nós não fazemos. E abaixo nós temos o nosso calendário. E aqui, muitos vão ficar com o calendário e muitos vão excluir. Depende de vocês. O que eu, Lucas, faço? Geralmente os meus domingos são livres, então eu tiro o domingo. Os meus sábados também são livres, então eu tiro o sábado. E o que que eu anoto aqui? Eu anoto o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu gosto de anotar dessa forma. Vamos lá. Vou tirar o tiquezinho aqui. Eu gosto de anotar assim. 8h30 eu acordo. 9 horas eu tomo um café. Deixa eu ver. 10 horas eu estudo. Meio-dia eu almoço. E assim eu vou anotando tudo que eu tenho que fazer na segunda. Lucas, você anota tudo que você tem que fazer passo a passo? Não. O que eu anoto nessa lista aqui é a rotina. Coisas da rotina. Por exemplo, se eu tiver que ir no banco segunda-feira, é uma segunda-feira no mês. Não é rotina. E às vezes nem vou na segunda, às vezes eu vou na quinta. Então isso não é rotina, tá bom? O que eu anoto aqui é rotina. Coisas que eu sempre tenho que fazer. O template, ele tá mais ou menos organizado para isso. Por exemplo, aqui, ó, jantar com a Luísa. Isso não é rotina, ok? Enviar e-mail. Isso aqui é rotina. Enviar e-mail para algumas pessoas é rotina. Eu mesmo faço isso todo sábado, tá? Inclusive eu não tenho sábado aqui, mas é o que eu disse para vocês. Existem coisas que já estão tão na sua rotina que você não precisa anotar. Mas eu poderia colocar aqui, ó, sexta-feira, enviar e-mail. Ah, sei lá, preparar PDF. Ah, isso aqui é a rotina da quarta-feira. Tem uma interessante da quarta-feira aqui, que eu costumo fazer, eu posso até anotar aqui para vocês. 9h30 de quarta-feira tem futebol. Isso é rotina, eu sempre assisto. Eu sempre assisto. A mulherada agora fica brava com os caras aí, né? Porque o maridão sempre assiste também, então é rotina, ok? Então você vai organizando dessa maneira. Bom, pessoal, e por esse tutorial é só. Só essa base aqui, que não é muito difícil de fazer, tá bom? Com uma horinha aí do seu dia, uma hora que salva milhares de horas no futuro, né? Então,
Essa aqui é uma base muito interessante para você ter aí com você. E é claro, Lucas, quero adicionar um calendário aí no meio. Beleza, barra, desce ela inteira, tá bom? E você vai procurar aqui algum aplicativo, algum código, alguma conexão com algum outro programa para te fazer isso. Existem milhares de tutoriais na internet para te ensinar isso. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer até um tutorial ultra avançado. Esse mesmo template que eu mostrei para vocês, deixando ele no nível ultra hardcore. Mas para que você chegue nesse nível, eu preciso que você faça pelo menos o básico. Não adianta eu chegar aqui te colocando um monte de coisas na cabeça que não vão ser funcionais no dia a dia. Isso aqui é o básico que funciona. Então você trabalhe com isso aqui durante aí pelo menos 6 meses a 1 ano, para você ter uma noção boa de como funciona tudo isso. E se você não utiliza o Notion ainda, cara, você tá perdendo muito. Eu mesmo tive que me adaptar. Era isso ou ficar para trás. Meu canal aqui, você sabe, é de inteligência artificial. Inteligência artificial é isso, ou você se adapta ou você fica para trás. O Notion não é exatamente uma IA, mas ele tem recursos de IA, recursos muito bons, por sinal. Mas, para a produtividade, ele é um ponto fora da curva. Gosto sempre de estar trazendo esses conteúdos sobre produtividade, porque eles estão sempre conectados com o IA. É um campo que bate muito bem, né? Você pode ver que alguns recursos de inteligência artificial, por exemplo, o chatbot que escreveu aqui a partir do resumo de livros, é um chatbot da OpenAI. É o ChatGPT modificado. IA e produtividade estão intrinsecamente ligadas uma com a outra. Bom, e se você quiser saber mais sobre esses e outros assuntos ligados à inteligência artificial e até utilizar esse conhecimento para ganhar dinheiro, o link do meu curso está aqui abaixo. Lá são várias e várias horas, mas sempre nesse estilo, tá, pessoal? São muitas aulas, mas são aulas direto ao ponto, aulas que resolvem problemas do dia a dia, aulas que ensinam coisas de valor. O link do curso está aqui abaixo, tá bom? Lembrando que estamos num preço especial. Já adicionei muitos conteúdos, mas ainda não subi o preço, então aproveite. E por esse vídeo é só. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus e até mais.